Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, boa noite, Alessio, Alessandro. Boa noite a todos. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Maria. Há uma chuva danada aqui, o barulho do trovão aqui tá estrondoso. E hoje é um dia especial, né? Feriadão. Hoje eu tô aqui na casa do Alessandro, na casa do nosso convidado, que para quem não sabe é o meu irmão, né? Irmão de sangue, além de ser irmão em espírito, né? A gente também é irmão na carne aqui. Então, estamos aqui falando da casa dele. Alguns já conhecem aí dos nossos amigos. E é um prazer estamos aqui. Nos ouve bem aí, Alessandro? O Alessandro está no outro cômodo aqui. Nós estamos juntos aqui na mesma casa. Aí quando eu vou falar, tem que tirar, mas tudo bem, dá para fazer a manobra aqui, tá tranquilo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, só na hora que você começa a falar, demora um pouquinho para começar a te ouvir. Então, na hora que você trocar aí, você espera uns 3 segundos, aí você começa a falar. Mas está tudo em ordem. Boa noite a todos. Prazer, Verinho, estamos aqui para mais um programa maravilhoso. Eu, você, mano, nessa quarta-feira maravilhosa, dia de sol e agora um pouco de chuva para lavar a nossa alma, né? Sabemos que a chuva, ela tem, assim, não só para a natureza, né? Mas também para limpar, né? A áurea do planeta, né? Então, que ela seja muito bem-vinda. Ela está indo embora aqui de Ferraz e indo, né? Para Santa Isabel. Que ela vá com Deus, que vai com tranquilidade, né? E que não acabe a energia aqui, porque a minha bateria deu um... Não sei o que aconteceu, que o meu notebook não pega mais a bateria, mas estamos com Deus, né? Estamos com Jesus e tudo vai dar certo. Obrigado, Alessandro, por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, companheiros. O Alessio hoje, né, que não precisou sair correndo do serviço, tá tranquilo aí, né? Graças a Deus. Hoje foi bem diferente, viu, Verinho? Um dia gostoso, tranquilo, um dia de sol, com a família reunida, maravilha, maravilhoso. Em paz, né? Nossa Senhora, não tem preço, né? E é bem uma das nossas falas de hoje, né? Dessa questão. Alessandro, quer falar alguma coisa? É sempre um prazer estar aqui. Sempre um prazer estar aqui aprendendo com vocês, né? E falando alguma coisa, né? Do que a gente já viu, já vivenciou aí no Espiritismo. Só agradecer mesmo pela oportunidade que vocês estão me dando. Nós que agradecemos. Pelo jeito, a chuva é São Paulo inteira. O Albertino está falando que lá está chovendo muito também. Não tá fácil, então... não. E o crente que tinha mandado para Santa Isabel, eu acho que eu mandei para todo lugar. Viu? A Verinha que mandou essa chuva para todo mundo, viu?
Olha como a gente se acha, né? Eu mandei a chuva, né? Isso aí. Mas vamos lá, né? Vamos para tranquilizar o nosso pensamento, nosso coração, para já irmos já nos conectando, né? Com a equipe espiritual de luz, a Rádio Web Cristo Consolador, também o mentor do programa Eu, Você, Emmanuel. Muito boa noite a todos. E para já estarmos nos conectando, nos harmonizando, vou ler uma mensagem Dias Melhores, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. Viverás para sempre. A morte nada mais é do que um novo arranjo nos elementos que constituem a matéria. A essência sobrevive. Morre a semente e nasce a flor. Parece a flor e vem o fruto. Perece a flor e vem o fruto, que encerra em si a própria imortalidade. Tudo é energia que se condensa e se transfigura. A forma é um estado de transição. O espírito anima o corpo que ocupa e, ao deixá-lo, desvitaliza. Se porventura alguma coisa morresse, morreria se transformar em algo mais pleno de vida. Os átomos se rodeiam, as células se reagrupam. Nada desaparece na economia do universo. Se desaparecesse, para onde haveria de ir? Em contato estreito com a matéria densa é que o ser se individualiza e se sublima. Viverás para sempre. Que bela mensagem, né? Que o irmão José, né, pelo Carlos Barcelli, veio nos trazer nessa noite para nos alertar sobre isso, né? Que a vida continua, que as coisas se transformam, que nada morre, que é tudo uma transformação, a matéria vai se transformando, e ele até traz algo para a gente refletir sobre isso, né? Se alguma coisa morresse, iria para onde? Teria que ter um espaço, né? Um local para essas coisas mortas, né? Então veja que não tem mesmo. Tudo o universo ele vai se transformando. O corpo nosso, né? Ao ir para a Terra se transforma e forma outros micro-organismos que depois vai para o vegetal e assim por diante, né? E no universo espiritual também não é diferente, com certeza. Então, que Jesus nos abençoe, né, Alessio? Está fazendo a nossa prece da noite de hoje. É isso mesmo, né, velhinha? Tudo a ver com o tema, né, que a gente vai estar falando aí sobre essa questão de estarmos sempre vivos, né? E é isso, né? É apenas um estado de transformação, né? Nada, tudo que Deus cria é para sempre, né? É para uma toda a vida. Então, o que acontece é isso, né? Às vezes a gente vê algo, né, sendo enclausulado, como nascem umas borboletas, né? Está enclausurada ali, que aparentemente é algo que está preso, algo que está ali que não deixa de existir, daqui a pouco ela se transforma numa nova vida, né? Numa nova forma de vida. E a gente vai ver no tema de hoje que é justamente isso que acontece quando a gente tem a nossa, digamos assim, a nossa morte do corpo físico, né? Como se a gente se enclausurasse ali naquele corpo, deixasse aquele corpo para trás e nós fôssemos viver a nossa vida eterna como espírito, que é a nossa essência, né? Então, a gente vai falar mais um pouco sobre o tema maravilhoso, assim começar a nossa linda mensagem. Então, convido a todos agora que possamos estar todos muito calmos, tranquilos, aproveitando este momento somente para nós, que possamos nos ligar com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, o mentor individual de cada um aqui de nós presente nesta corrente,
mesmo aqueles que estão entrando pelo programa gravado, também possam estar se conectando com os seus anjos de guarda, esses mentores, né, que nada mais são do que os nossos anjos de guarda, anjos de luz, espíritos amigos, que foram designados para nos acompanharmos desde quando nascemos, às vezes até antes mesmo, já nos preparando, nos encorajando, nos dando aí condições de poder fazer melhores escolhas, então que possamos estar cada vez mais sintonizados com esses nossos anjos amigos, para que através da nossa intuição possamos ouvir os seus sábios conselhos, as suas orientações, para que possamos nós mesmos, né, dentro do nosso livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas e que sejam cada vez mais acertadas. Agradecemos essa sintonia de paz, de amor e de luz. Pedimos para que Ele nos conduza na presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, ela que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, já nos protegendo também, nos dando todo aquele amor, carinho que uma mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de maiores aflições, que possamos sentir o seu manto protetor, com todo o seu amor e carinho, nos dando todas as condições de nos reerguermos, juntamente com o nosso anjo de luz, e que possamos continuarmos firmes adiante em nossa caminhada. E assim ela já nos conduz na presença do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, que diante dele agradecemos por tudo que ele fez por nós, por toda a humanidade, com seus ensinamentos, mais do que os seus ensinamentos, os seus exemplos, exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, dentre tantos outros, que possamos estarmos também mirando no seu modelo de vida, estarmos também nos transformando, como falou a mensagem, que possamos aproveitar esta vida para estarmos também nos transformando desde já, a cada dia, a cada momento, em uma pessoa melhor. Vamos assim agradecendo esse nosso irmão e ele já nos conduz na presença do nosso Pai maior, Criador, que diante deles, de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos pela oportunidade das sucessivas reencarnações, agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos, com a prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos, assim, pedir licença, autorização para darmos início a mais um programa. Eu, você, Emmanuel, na noite de hoje, já envolvendo em muito amor e muito carinho a nossa companheira Vera, para que ela esteja bastante intuída e a gente bastante receptivos para mais um programa Eu, Você, Emmanuel, na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, companheiros. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, dessa coleção maravilhosa, né? Fonte Viva. Hoje o item é 42, o texto. Sempre vivos. Ora, Deus não é dos mortos, mas sim de vivos. Por isso, vos errais muito. Jesus, Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convicções estabelecidas e nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte. Nessa ou naquela sentença de conversão usual, no entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros
que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais, diversas coletividades das organizações evangélicas. Protestantes apegam-se à letra crentes de que o corpo, vestimento material do espírito, ressurgirá um dia do sepulcro, violando os princípios da natureza. Inúmeros espíritas nos têm como fantasma de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando e, aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Fantástico esse texto, né? Que, assim, vamos dizer, que puxãozinho de orelha, né? Para a gente estar refletindo nessa noite, de uma forma assim, bem tranquila. Emmanuel vem nos dizer, tipo, acorda, né? Essa questão de vocês acharem, chamar o morte, né? Porque nós temos nessa palavra o fim, acabou, destruição, e até deveríamos já usar uma outra palavra para o desencarne. Mas ainda, infelizmente, pelas nossas doutrinas, pelas nossas crenças, nós ainda usamos, né? Fulano faleceu, fulano morreu, e dando a ideia de que acabou. Para muitas vezes, né? Nós temos até aquela expressão de consolar mesmo, às vezes, né? De não querer entrar, talvez, no mérito ali da pessoa, não sabemos qual é a doutrina dela, a gente fala, ele descansou. E nós sabemos que não, né? Nós sabemos que é uma vida que continua, que a pessoa ele coloca muito bem, que a pessoa não vira santo, que as pessoas vão para o local aonde a sua sintonia, a sua vibração esteja e vai dar continuidade, vai viver do mesmo jeito que vive aqui. Essa parece uma coisa assim que nos chama assim, muita atenção, né? Porque lá no fundo, por algumas doutrinas acharem, como ele bem coloca, né? Que tem o céu, e tem o inferno. E outros que vão dormir, vão acordar um belo dia com o seu corpo, né? Ele bem coloca que cientificamente isso é impossível, mas, né? Vamos dizer. Então, nós temos ainda essas crenças por questões até de não querer, vamos dizer assim, encarar a verdade, encarar uma realidade. Porque à medida que eu encaro como uma realidade de que a vida continua, de que eu vou dar continuidade às minhas faculdades, às minhas melhoras, à minha transformação, aí a coisa muda de figura, né? Aí eu vou ter que encarar a responsabilidade de eu mudar, de eu me transformar. Então, às vezes, é muito mais fácil, mais cômodo acreditar que vamos dormir
ou que já fizemos o suficiente para conseguir o céu. O que você acha, Alessandro? O espiritismo, né, ele vem justamente desmistificar a morte, né? Então tem duas frases assim que eu acho que ela resume bem o que o espiritismo ele diz, né? Que eu até fui procurar o autor, eu não sei se é ele mesmo, o que eu achei aqui foi Max Luthers, que é um pensador, que ele diz: o espiritismo matou a morte, o materialismo matou a vida, né? Ou seja, o espiritismo ele acabou com aquele conceito de morte de uma coisa finita, né? Que seria o fim da vida, né? Então a gente foi educado, né? Imaginando que a morte fosse, né? Um fim, e até por uma questão de instinto animal, de instinto de preservação da vida, a gente sempre temeu a morte. A gente sempre se preocupou com esse dia, né? E as religiões, elas trataram também de aproveitar a questão da morte até para impingir um certo medo nos seus fiéis e colocar nelas aquele medo de que depois que você morre, né, se você não seguir justamente a doutrina que eles pregam, que pode acontecer alguma coisa muito ruim com você. E aí foi onde foi criado, né, o inferno e o céu, como ele coloca aqui, né, a igreja católica, ela cria aquele céu e ela prega que quando a gente morre, você vai ficar lá num estado de hibernação e depois vai chegar o dia do julgamento e se você foi uma boa pessoa, no catolicismo, você vai para o céu, que é um céu de, de, de vida bela lá, de tudo bonito, mas sem trabalho, né? Uma coisa assim que você não vai estar lá fazendo nada, praticamente, de acordo com o que eles dizem. Ou você vai para um purgatório, né? Se você for mais ou menos, se você não for tão ruim a ponto de ir para o inferno, nem for tão bom a ponto de merecer ir para o céu, você vai lá para um purgatório, e aí você vai penar lá durante o tempo, aí você vai ser promovido ao céu. E se você for ruim, você vai para o inferno, que é um lugar de sofrimento eterno. Os evangélicos, eles já dizem que você vai ressuscitar nesse mesmo corpo que desencarnou, que entrou em estado de putrefação, que decompôs, né? E você vai voltar nesse corpo, vai ter o julgamento, ou você vai para o céu, ou você vai para esse inferno. E uma vez eu lendo o Céu e o Inferno, ele começa a descrever, ele faz uma comparação entre o inferno pagão, que seria o inferno de Dante, né? E o inferno cristão. E por incrível que pareça, o inferno cristão, que foi criado pelos cristãos, ele é muito mais cruel do que o inferno pagão. Porque lá ele fala que você vai ser devorado pelos leões, mas não vai consumir a carne, é só para você sofrer. Você vai queimar, mas o corpo não vai te consumir, vai te manter queimando para você ficar sofrendo. Você vai ser atacado pelos demônios, por leões e tal, e água quente, e tudo que há de ruim e sofrimento eterno, porque aquilo não vai te consumir e tal, e por aí vai, e ele vai narrando, né, esse inferno. Mas o espiritismo, ele vem desmistificar essa máxima, né? Primeiro, porque é uma questão de lógica, né? Se a gente for considerar que a gente vive em média aí hoje na faixa de 75 anos, e se você, né, se comparar aí com um espírito evoluído, na verdade ninguém iria merecer o céu, porque ninguém sai daqui perfeito. A gente ainda por mais evoluído que a pessoa, né, possa ser, a gente ainda carrega a mágoa, a gente ainda carrega a vaidade, a gente ainda carrega o orgulho, inveja, rancor, né? Então é difícil uma pessoa se purificar com apenas 75 anos de vida. Então a gente acredita justamente que é uma evolução, que a gente está aqui, a gente morre, nasce de novo, reencarna, tal, repara os erros do passado, comete outros que a gente vai ter que, né, reparar no futuro, por aí por diante. E e por que que isso faz muito mais sentido? Porque, ora, a mesma igreja que prega um Deus de amor e de misericórdia, ela diz o quê? Que ele criou um diabo
né? E se ele é um Deus justo, para nós, se a gente não for bom, a gente vai sofrer as consequências tal. Já o diabo não. O diabo, ele veio no mundo só para nos infernizar, só para nos induzir ao mal, e quando a gente comete o mal e morre, ele vai estar lá, né, se divertindo, causando sofrimento para a gente. Ora, que Deus é esse, né? Que Deus misericordioso é esse, né? Então, não, nós acreditamos realmente que o nosso Deus é de misericórdia, que ele sempre vai nos perdoar, sempre vai nos dar uma chance de reparar os nossos erros. Por pior, por mais maldade que a gente faça, né, que o ser humano faça, e a gente tem visto muita maldade, infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda vê, né, infelizmente, muita maldade, mas Deus sempre vai nos dar a chance de reparar esses erros, e esses que estão cometendo essas atrocidades que a gente tem visto aí nos noticiários, eles também terão a sua oportunidade. Um dia eles vão se arrepender, se não for nessa vida, vai ser em outra. Eles vão se arrepender, eles vão espiar tudo que eles estão fazendo agora e eles vão ter a oportunidade. Então é nisso que a gente acredita, na misericórdia divina, mas também na sua justiça, né? Uma outra coisa que a gente também se questiona, como é que pode um Deus de misericórdia causar esse sofrimento eterno? Não, para nós, Deus criou o nosso espírito eterno, mas não para sofrer, para que a gente seja feliz, para que a gente evolua, para que a gente cresça e se desenvolva, e não para que a gente seja um sofrimento eterno. Do contrário, ele seria um Deus de tortura, né? Se a gente mesmo prega o perdão, né? Por que Deus não iria perdoar, né, os nossos pecados? Por que Deus não iria dar uma segunda chance, né? Claro, com justiça, né? Então, não faz sentido você pregar um Deus de amor, de misericórdia e dizer que ele vai, né, causar todo esse sofrimento, né? No caso, você pega dos evangelhos que ele fala, ele vai prover um milagre, que é ressuscitar o seu corpo decomposto, ele vai fazer um milagre só para depois te punir. Então, lá no céu e inferno, ele coloca, né, todas essas questões. Uma outra coisa que também não faz sentido, imagina, por exemplo, uma mãe que criou lá 3, 4 filhos e um deles se desvirtua e comete atrocidades, ele mata, ele rouba, ele estupra, ele tal, não sei o quê. Só que essa mãe, ela é muito boa e ela vai para o céu. Mas aí o filho dela, que não foi um filho bom, que causou todas as atrocidades, vai para o inferno. Como uma mãe pode ser feliz lá no céu, sabendo que o filho dela, que ela criou, foi para o inferno e está lá sofrendo todas as atrocidades que eles dizem que vai sofrer? Então, não faz sentido, né? Então, a gente acha que faz muito mais sentido a lei da reencarnação, a lei da pluralidade das existências, em que a gente pode ser que a gente tenha as mesmas atrocidades que chocam a gente hoje, pode ser que a gente tenha cometido em vidas passadas, e a gente está aqui espiando, e a gente vai evoluir para que um dia a gente não precise mais voltar, né? E a gente esteja num mundo de regeneração, e aí o trabalho continua, né? E tem gente também que acredita que, né, que eles falam assim, do pó viestes, ao pó voltará, ou seja, a vida se findou, né? Acabou ali com a morte, não existe mais nada. Mas será, né, que realmente é assim? Por que faria sentido a gente estar aqui? Então, por que faz sentido eu fazer o bem? Por que eu teria que ser uma pessoa, né, honesta, se quando eu morrer não vai ter, né, problema? Então, seria o seguinte, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou ter uma vida de luxo, tal, não sei o quê, e se amanhã me pegarem, eu dou um tiro na cabeça e acabou o meu sofrimento. Ou seja, também é uma coisa que não vai de encontro à justiça divina, né? Então, se a gente está aqui, é porque tem uma razão de ser. A gente não acredita que a gente está aqui por acaso, né? Até porque o nada não cria nada. Se a gente está aqui, existe uma causa inteligente anterior que propiciou que a gente estivesse aqui. E se a gente está aqui, não faz sentido também você viver aí 70 anos e depois se findar. Aí tem aqueles que acreditam que você se junta ao todo universal. Você morre, você junta ao todo universal. É uma coisa que também contraria a questão da individualidade, porque se eu vou me juntar a esse todo universal, também não faz sentido. Quer dizer que tudo que eu fiz de bom ou tudo que eu fiz de ruim
ele perde o efeito nesse momento, se eu vou me juntar a esse todo. Então, que mérito eu tenho em evoluir, em tentar me melhorar, se eu vou me juntar a esse todo universal? Então, a gente acredita que não, que a alma é individual, né? A gente é individual e é eterno. A gente não tem fim, né? A gente não vai... E o que a gente faz, a gente vai colher, seja de bom, seja de ruim. Então, voltando ao que eu estava dizendo, o Espiritismo, ele matou a morte. A gente continua, a morte é para nós uma transição, é uma passagem, né? A gente vai para um outro lugar, de acordo com como a Vera mesmo disse, de acordo com a nossa sintonia, com a nossa vibração, a gente pode ir para um lugar melhor ou até pior do que a gente está, e a evolução continua, né? Só muda o tipo de trabalho. Lá nós não vamos ter um trabalho físico, né? Nós vamos ter um trabalho, sim, espiritual, e vamos nos preparar para voltar de novo e continuar a nossa jornada, né? Então, o que ele fala aqui, né, que a morte, a gente pode considerar a morte quando a gente desiste da vida, quando a gente desiste de se melhorar, quando a gente desiste de evoluir, nós vamos ter a morte em vida mesmo, né? Que a gente vai se entregar e vai estacionar. Então, isso sim é a morte, é quando a gente se entrega, é quando a gente entra num estado de depressão profunda, em que a gente não quer saber de fazer nada, né? Onde a gente se revolta, quando a gente se revolta com a vida que a gente tem, com os males que a gente passa, isso é a morte em vida, né? E não o desencarne, né? O que a gente chama de desencarne. Isso é um processo, né? E aqui outra frase também que eu já ouvi no Espiritismo é que a morte faz parte da vida, né? Ou seja, ela é apenas um estágio. Assim como é um estágio que a gente cresce, a gente passa pela infância, pela puberdade, pela adolescência, pela maturidade, a gente vai passar pela morte e vai continuar, né? Se Deus quiser. Não é isso, Alessio? O que você acha? Bom, maravilhoso, né? Poderia estarmos continuando aqui a noite toda só ouvindo, né? Mas é importante, né, que a gente lembra, quando a gente vê lá no Evangelho, capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, e fala, meu reino não é deste mundo, ele pega justamente esse ponto. No item 2 desse capítulo, está lá a vida futura. A vida futura é justamente, vem nos elucidar essa continuidade da nossa vida para frente. Muitos dizem que a principal missão de Jesus, quando passou por nós aqui na Terra, era justamente trazer essa boa nova, essa questão da vida futura. Já imaginou, né? Se todos nós tivéssemos essa ciência de que aqui nesta vida que estamos vivendo neste momento aqui no planeta Terra é só uma questão temporária, é só uma questão de transição, é só uma escola, né? Assim como a gente tem a primeira série, a segunda série, a terceira série, depois vai para a faculdade. Aqui faz parte, talvez do pré, talvez da creche, né? É só um estágio rápido que a gente vai passar. Então, quando a gente tem essa consciência de que a gente está aqui, que Jesus nos trouxe essa boa nova, né? Para que a gente está aqui, para fazer da nossa existência um propósito de vida, evolução, né? De evolução, evoluirmos, aí o mundo seria muito melhor. O mundo seria repleto de caridade, de solidariedade, de menos materialidade e mais espiritualidade. Mas, infelizmente, né, a gente percebe que não estamos ainda nesse estágio, né? A maioria ainda insiste em achar que só temos esta vida, e por termos apenas esta vida, nós temos que sermos felizes agora. E como a gente não estuda a felicidade, né? Esse capítulo 2 nos traz isso, que até a realeza de Jesus, no item seguinte, eles nos traz, né, que a realeza de Jesus não é deste mundo, é do mundo espiritual, é onde está a verdadeira felicidade. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente iria com mais facilidade se espiritualizar.
iríamos nos solidarizar de uma forma muito melhor. Então, como a gente não tem esse estudo ainda completo, a gente ainda está buscando a felicidade na materialidade, é onde muitos espíritos, de forma equivocada, buscam a felicidade dentro de uma vida apenas, só essa existência, e atrás do material, porque a materialidade, tá? A gente estava falando com a Verinha um pouco antes de entrar no ar, né? Que até as músicas, né? Elas, dos dias de hoje, parece que incentivam muito. Claro que não é de uma forma generalizada, mas tem muitas músicas, né? Na mente de muitos jovens que faz isso, faz com que a ostentação, né? A busca pelo material, a busca pela riqueza material, cordão de ouro, carrão, casona e tudo mais, isso é onde está a felicidade. Então, a falta de estudo dentro da espiritualidade, né, sabendo dessa boa nova que Jesus nos trouxe, olha há quantos anos, né, há mais de 2000 anos ele nos trouxe a boa nova, essa missão de falar, olha gente, aqui é tudo passageiro, não esquenta a cabeça com esses negócios não, isso daí vai passar, o que importa é quem a gente é, não é o que a gente tem, né? Então, o que importa não é quantas orações eu faço, qual a religião que é a minha, o que importa são minhas ações. É isso que vocês precisam fazer. Eu vi agora uma série que tem na Netflix aí, que é a The Chosen, né? Que está bastante comentada aí. E lá a gente percebe justamente como que Jesus tratava as coisas de uma forma mais simples. E os apóstolos, até de uma forma cômica, né? Bem cômico, ver que os apóstolos tinham essa dificuldade de entender, porque eles também achavam que o Messias ele ia vir para guerrear, ele ia vir para arrebentar com o Império Romano, ia vir para tomar força. Então Jesus teve uma dificuldade, para você ver, né? Com as pessoas que estavam ali prontas para fazer o bem, já teve essa dificuldade de entender a boa nova, de entender que a vida futura não é nesse mundo, é no mundo espiritual. Então imagina a gente, né, às vezes aí que estamos agora começando a procurar entender e tudo mais. Então, depende do ponto de vista de cada um. Se a gente ir mais para frente nesse capítulo 2, no item 5, a partir do item 5, tá lá o ponto de vista. E é justamente o ponto de vista que cada um tem em relação à morte é que vai definir o sofrimento ou não, o alento ou não, a evolução ou não. A gente estava vendo, né? A gente tem parentes próximos, tem pessoas conhecidas, e a perda de uma pessoa amada, a perda de uma pessoa querida, a dor, ela é muito similar para todos, né? Porque todo mundo ama alguém e todo mundo perde alguém que ama, né? Isso faz parte da vida. Então a dor, ela é similar para todos em relação à dor da perda, mas o sofrimento é diferente. E o sofrimento de uns ou de outros, o que vai definir é justamente esse estudo, é essa consciência, né? Emmanuel aqui não foi muito perfeito na hora que ele fala que a única morte que existe é da nossa consciência, né? Então, se a gente tem essa consciência de que a morte acaba com tudo, o nosso sofrimento é muito maior e é capaz de a gente morrer junto. Quando a gente entende que a nossa consciência é uma fase de transição, a gente passa a ver a morte de um outro ponto de vista, do ponto de vista transformador, que a mensagem nos trouxe, e a mensagem inicial que a Verinha trouxe também, Dias Melhores, também nos trouxe essa visão de transformação. Então, às vezes, né, a gente pode ser católico, né, passar o dia inteiro na igreja, a gente pode, inclusive, estar envolvido nos trabalhos da igreja, nos evangélicos, no centro espíritas, né? A gente pode estar lá orando, fazendo, mas se a gente não tiver essa consciência, né, dos ensinamentos do Cristo e saber interpretar a vida futura, que foi a principal missão de Jesus na Terra, é a questão da vida futura. Para que justamente o quê? Nos livrássemos desse peso que a morte nos traz, né? Essa palavra morte, ela é um verdadeiro martírio na vida de muitos de nós. Então, por isso até, né, de uma forma engraçada, tem muita gente que fala que o espírita não tem coração, né? Que às vezes a gente estuda o espiritismo, nós somos pessoas mais duras,
pessoas ali igual enfermeiro, né, que não tem coração, que trata ali a situação sem emoção. E quando, na verdade, o que difere, talvez, né, quando a gente estuda um pouco o espiritismo, é justamente essa questão da consciência. Então, quando a gente vai, e amigos nossos desencarnam também, né? Tem as pessoas próximas a gente, dentro do nosso meio familiar, do nosso meio de amigos, né? Nos círculos até dentro do centro espírita, nós temos grandes amigos que já nos deixaram, mas é diferente. O sofrimento ele é menor. Por quê? Porque a gente sabe que foi apenas uma fase de transição. Existe uma transição de lá para cá, quando a gente vem para cá também. E se a gente veio para cá, a gente veio de algum lugar, né? Que lugar é esse? E quando a gente encerra o nosso ciclo aqui, retornamos à nossa pátria espiritual. Então, olha que interessante. Olha como Jesus já nos alertava, olha como o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente nesse capítulo 2, né, no item 2, que é a vida futura, e no item 5, que é o ponto de vista, eles nos traz justamente essa reflexão, esse alento, essa calma. Então, até quando a gente estiver diante dessa situação, quando a gente estiver diante de pessoas que perderam alguém e que estão desesperados, é uma oportunidade que a gente tem, né, de uma forma oportuna, não aquela forma de querer impor, né, de querer não respeitar a dor de cada um, porque cada um está no seu tempo, e também não tem problema nenhum a pessoa ali expressar a sua dor, o seu sofrimento, porque cada um reage de uma forma, mas no momento oportuno ali, a gente pode ter a oportunidade de justamente trazer esse alento, né? Falou, olha, a vida, né, como Emmanuel nos diz, é para sempre, sempre vivos, que para Deus não existe a morte, né? Deus nos criou para toda a eternidade, somos espíritos que passamos de fase, mudamos de fases apenas, né? Então, para não me estender muito aqui, eu já vou pedir para a Verinha fazer também já, partindo para as suas considerações finais, e depois a gente já passa aí para o Alessandro para fazer também as suas considerações. Obrigado. Nós que agradecemos. Eu poderia ficar aqui ouvindo vocês dois assim a noite toda. Show de bola mesmo. E falando que o Alessandro comentou sobre a mãe, né? Que realmente é algo que não dá para a gente conceber, né? Uma mãe feliz no paraíso vendo um filho em sofrimento. E muitos livros, né, da literatura espírita traz justamente sobre isso, né? No livro Libertação, a mãe do Gregório, ela fica praticamente séculos, né, buscando a melhora do filho, porque fica aí a dica, né, é um livro sensacional, né, do André Luiz, né, a continuação dos livros, né, Nosso Lar, Missionários da Luz, né, da sequência dos livros. E pegando o gancho, como diz o nosso companheiro Leandro, né, pegando o gancho que vocês comentaram e o Alessandro também comentou sobre a mãe, né, que jamais iria ficar feliz vendo um filho em sofrimento, tem no livro Espiritismo, Primeiros Passos, que é o nosso estudo, né, o livro de estudo da nossa casa CI de Guaianazes, na aula justamente sobre o céu e o inferno, ele traz um poema que chama Juízo Final. Então, se alguém quiser pegar no Google, é só colocar poema Juízo Final, do Godoy Paiva, que é um espírita, né? É um escritor espírita que ele fez esse poema justamente comentando isso que o Alessandro falou, que é uma mãe no juízo final, dizendo que não vai ficar longe do filho, que ela não vai para o paraíso vendo o filho em sofrimento. Muito lindo mesmo o texto, não dá para ler na íntegra, né? Mas fica aqui a dica. É só pegar na internet. Juízo Final, Godoy Paiva. E também pegando hoje o gancho também do Alessandro, né, e do Alessio, vocês me desculpem, eu vou ler um pouquinho, no livro Céu e Inferno, que é sensacional também, né, esse livro, no capítulo 2, O Temor da Morte,
no item 3, ele diz assim: a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui, uma vez esclarecida a sua missão terrena. Aguarda-lhe o fim calma e resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro rumo das ideias, outro objetivo ao trabalho. Então, e aí ele continua falando, né, sobre essa certeza, o quanto a certeza da vida futura vai nos dar uma razão de viver, né? Vai nos dar uma razão, vamos dizer assim, o objetivo da gente melhorar, da gente buscar a nossa transformação. Porque para que eu vou melhorar? Para que eu vou passar por tanto sofrimento se quando eu morrer vai acabar tudo? Então, à medida que eu tenho a certeza dessa vida futura, eu vou me empenhar muito mais na minha transformação, na minha mudança, como você sempre coloca, né, Alessa? Não levar a mala pesada para o outro lado e ser mais leve, como diz o Cortella, né? Não querer tanto ter razão, ser mais feliz, como você também sempre lembra. Então, a vida vai ficando muito mais leve e a gente vai compreendendo também os ensinamentos de Jesus. E o jugo, né, vai ficando leve, vai ficando suave, porque estamos aqui mesmo num período de prova e expiação. Nós estamos aqui mesmo para expiar nossos débitos, para passar pelos nossos compromissos, para parar nossas arestas, porque nós não somos vítima. Então, a gente precisa, de fato, nos encararmos e buscar nossa melhora, para essa vida futura ser um pouquinho melhor quando chegarmos lá, e também um pouquinho melhor quando retornarmos para uma oportunidade, numa situação melhor também. Já que nós estamos, a Célia sempre coloca, né? Depois ela pode falar o nome da palestrante, já que nós estamos no nossa melhor versão, né? Então, que a gente busque mesmo nos melhorarmos cada vez mais, para a gente voltar numa melhor versão ainda. E para encerrar, porque eu sei que o Alessio já está olhando no relógio, né? E o Alessandro também, no livro Nosso Lar, né? Dos livros do André Luiz, tem uma fala que é uma frase que ele coloca assim, logo que ele tem o entendimento, né, sobre a questão, a vida espiritual, o quanto a vida continua, né, ele coloca assim, no livro: uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. André Luiz. Então, se a gente tiver essa consciência, né, se conscientizar mesmo de que tudo faz parte de uma programação para a nossa melhora, para a nossa transformação, nós vamos com certeza ver a coisa mais leve, mais tranquila, vamos aproveitar todas as oportunidades de melhora, de transformação, de aprendizado, como nessa noite, né? E a gente poder levar esse texto, esse aprendizado, essas reflexões maravilhosas que vocês estão fazendo para o nosso dia a dia. Eu agradeço imensamente, muito obrigado, fiquem todos com Deus e que a gente possa estar realmente, de fato, vendo que a vida, ela continua. É isso aí, velhinha. Então, aproveitando aqui também para fazer já minhas considerações finais, vou ser breve, né, para ouvir um pouco mais do Alessandro, que é a nossa estrela de hoje. Então, a gente só lembrando que toda essa questão de, quando a gente estuda, né, as questões políticas do passado, na época do Império Romano, aqui Emmanuel cita a questão da Igreja Católica Romana, né, então, muitas dessas criações que são feitas, a gente precisa questionar. Por isso que
dizem, como dizem, né, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, é justamente por isso, porque a gente consegue questionar, a gente consegue perguntar e entender se faz sentido, se não faz sentido. A gente entende e respeita também que naquele momento, né, lá em 321 depois de Cristo, quando o imperador Constantino faz essa união também, teve a sua importância para a época, né, porque era uma matança danada do império com os cristãos e tudo mais, teve a sua importância, mas junto com isso também teve muitas dessas questões. Foram reeditadas várias das escrituras, palavras foram mudadas, tudo isso para quê? Porque a gente sabe que um povo temido é um povo governável, né? Então, para qualquer governo, independente da bandeira, independente do que for, quanto menos o povo souber e perguntar, melhor. E quanto mais medo ele tiver, mais fácil de manipular, de ser manipulado, ele será. Então, a gente precisa ter essas reflexões, ter essas conversas, para saber o que faz sentido e o que faz sentido. E o que vai definir, talvez, aí, essa questão da nossa interpretação daquilo que a gente vive, é a forma das duas visões, né? Lá no capítulo 12, a gente estuda também essa questão da visão do incrédulo com a visão espírita. Então, a visão do incrédulo é aquela que tem a visão apenas no atual momento, na atual existência. Então, aqui, ó, a Coutinho, né, que estava falando, a nossa colega do Refletindo, né? A Célia está nos elucidando aqui, né? Estamos na nossa melhor versão. Obrigado pela contribuição, Celinha, mais uma vez. Então, assim, a visão do incrédulo é aquela que só tem a visão naquela existência, né? Então, o incrédulo, ele é impaciente, ele é materialista, ele não aceita outras versões. Por quê? Porque ele só acredita naquela. Quando a gente vem falar em perdão, em amor, em paz, o incrédulo acha que tudo isso é bobagem. Fala, cara, vocês estão perdendo tempo com isso aí. Esses negócios de Jesus, esse negócio de Deus, de Maomé, de não sei o quê. Tudo isso é balela. O que manda é agora. Por isso que eu tenho que ser viver agora. Por isso que eu passo por cima das pessoas para ser promovido. Por isso que eu roubo. Por isso que eu mato mesmo. Porque a hora que eu morrer, acabou tudo. Né? É muito fácil a vida do incrédulo. Porque ele acha que é aquilo ali, acabou, acabou. Então, para que eu vou ficar me tentando ser melhor, tentando agradar, tentando ser gentil, se daqui a pouco fechei os olhos, acabou, né? Que falar das crianças, então, né? Para qual Deus sendo perfeito, qual a explicação de uma criança viver, às vezes, dias, outras meses, outras anos, com qual propósito, qual objetivo? Não dá para entender. Então, o incrédulo, ele tem essa visão. Por outro lado, nós temos a visão espírita, que ela tem com base o passado, o presente e o futuro, né? Onde o nosso presente é consequência de tudo aquilo que nós fizemos no passado. Por isso que a vida futura, quando a gente estuda, a gente entende por que uns nascem lá na faixa de Gaza, outros nascem lá em Israel, ou lá na Cisjordânia, outros nascem na África, em lugares que são muito bons, outros lugares nem tanto. Por isso que outros nascem no Brasil, por isso que outros nascem no Japão, e não tem certo e não tem errado. O que tem são necessidades. A vida futura nos traz essa oportunidade. As reencarnações, ela nos traz essas oportunidades, onde cada um, aqui a nossa companheira falou, né, que nós estamos na melhor versão e a gente ainda complementa. E no lugar em que necessitamos estar, com as pessoas que precisamos estar. Então, eu nasci na minha família, não foi por acaso, conheci a Verinha, não foi por acaso, estou no Brasil, não é por acaso. Talvez tenha missões no meu emprego, que às vezes a gente fala assim, puxa vida, esse cara parece que nasceu para infernizar minha vida. Talvez seja isso mesmo. Existem pessoas que são colocadas na nossa vida para nos infernizar, para justamente fazer com que a gente melhore. Porque se todo mundo só dá tapinha nas costas e falar que a gente é legal pra caramba, a gente não vai melhorar, né? A gente está perfeito. Então, se a vida presente é consequência do que eu fiz no passado, significa o quê? Que a minha vida futura vai depender do que eu estou fazendo agora. E se eu tiver esse ponto de vista, então eu vou ser uma pessoa boa agora.
eu vou melhorar, eu vou respeitar, eu vou ser caridoso, eu vou ser uma pessoa melhor. Pode ter um pouquinho de interesse? Pode, mas isso também é válido, né? Por quê? Porque lá na frente eu vou ter uma vida melhor, vou ter reencarnações melhores, vou ter situações melhores, vou ter mais condições de ser uma pessoa melhor para inspirar outras pessoas a serem também. Essa é justamente o mundo próximo de regeneração que a gente enfrenta, né? Onde que nós vamos estar passando. Nós estamos deixando de ser um planeta de prova e expiação, nosso planeta Terra, para ser um planeta de regeneração. E nesse planeta de regeneração, qual é a diferença? Que a maioria, grande maioria esmagadora das pessoas estão preocupadas mais com a felicidade do próximo, em comum acordo. Então, a maldade ainda pode existir, mas ela não faz parte do dia a dia das pessoas. São situações isoladas e que todos estão em volta para ajudar e auxiliar aqueles espíritos mais necessitados. Por isso que a gente tem que focar na visão espírita, passado, presente e futuro. Eu agradeço nossos amigos. Passo a palavra então para o Alessandro aí fazer as suas considerações e o nosso encerramento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Paulo, a gente pode ficar a noite inteira aqui só ouvindo. Mas, assim, as minhas considerações pretendo ser breve também, né? Assim, a gente sempre fala que a gente respeita, né, todas as religiões, cada uma tem o seu modo de pregar. Eu, sinceramente, eu fico em dúvida se eles fazem isso até com uma boa intenção de fazer com que as pessoas mudem através do medo, porque essa pregação que se faz da morte, da vida após a morte, né, de você dizer se você for mal você vai para o inferno de sofrimento, se você for bom você vai para o paraíso, tal, né? Talvez possa até ser uma boa intenção com o intuito de que as pessoas façam o bem e não façam o mal. Mas isso serve para criança. É como a gente chegar numa criança e falar, olha, não vai lá porque tem o bicho papão. Não vai lá porque, né, quando eu era criança, pelo menos a gente ouve, hoje a gente não ouve mais isso, mas quando a gente era criança é isso, ó, não vai lá porque tem um bicho papão, não vai lá porque tem o homem do saco, e é uma versão que você fala para criança. Aí vem o espiritismo e fala, ó, vocês já estão bem grandinho para ficar acreditando nessa papagaiada. A vida é assim, amigão. Não adianta você ficar rezando, fazendo promessa, não adianta você ficar... Você tem que se transformar. Até porque, quando a pessoa ela faz alguma coisa por medo, ela não está verdadeiramente transformada. Então, eu também acredito nisso, né? Que tudo ao seu tempo, quando nós tivemos lá o Velho Testamento tal, ele também teve que ser escrito daquela forma para pôr ordem na casa, porque não se tinha lei, então ele foi mais como uma lei civil, para que as pessoas não saíssem por aí matando, roubando. Inclusive, eu já até acho que comentei isso daqui, né, sobre o olho por olho, dente por dente, ele foi uma evolução para a época, porque hoje, para nós, é cruel, né? Esse olho por olho, dente por dente. Ah, o cara roubou, você corta a mão dele. Só que antes disso, o cara roubava uma galinha, cortava os dois braços, a perna, o pescoço dele e pendurava na praça, porque ele roubou uma galinha. Então, a lei do olho por olho, dente por dente veio trazer uma equivalência. Né? Ou seja, você me roubou uma galinha, você vai ter que me devolver 10. Né? Então, basicamente, para a época já foi uma evolução, até que veio Jesus com a Boa Nova e já trouxe, né, a lei do perdão, do amor, da justiça, tal, né? Mas ainda as religiões elas foram nesse caminho de tentar transformar pelo medo. E o espiritismo ele mostra que isso não funciona, né? Ou seja, eu não vou deixar de roubar, não é porque eu tenho medo de ser preso, é porque roubar é errado, né? Quem rouba é mal, você está prejudicando o próximo, e isso está errado, entendeu? Não é porque eu vou deixar de fazer isso, aquilo, porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque não adianta nada, porque se eu fizer o bem só pensando que eu vou ter uma recompensa para ir para o céu, isso não vai me servir na outra vida, né? Então o espiritismo ele vem mostrar que além disso não basta fazer o bem, você tem que querer fazer o bem, você tem que se transformar e a palavra é a transformação, né? Não é você fazer uma coisa pensando nas consequências, né? Então o espiritismo ele já veio, ele é muito mais recente
e ele já pegou nós já num estado de evolução que a gente já tem condição de ver isso. E, infelizmente, a gente vê que tem muitas religiões que ainda se prendem muito nisso. Ela fala, não, olha, você tem que orar, você tem que vir na igreja, você tem que fazer isso, isso e aquilo para você conquistar o sucesso material, sucesso financeiro, sucesso não sei o quê, e para você não ir para o inferno, porque o diabo está aí, o diabo está te tentando. Se você fumar, se você beber, se você ouvir determinado tipo de música, você vai para o inferno, a tentação está aí. E as pessoas, muitas vezes, por medo, elas deixam de fazer, mas morrem de vontade. Vê os outros fazendo e tem... Então, isso não é transformação, né? Eu sempre falo o seguinte, o ladrão não é o cara que rouba, não é o cara que mete um revólver na sua cara e te leva. O ladrão é o cara que tem vontade de roubar, porque se ele não pega um revólver e te rouba porque ele tem medo de ser preso, ele continua sendo um ladrão. Então, a verdadeira transformação é quando ele não tem a vontade de roubar. É quando a pessoa chega e fala, não, eu não vou roubar porque é errado. Eu vou estar prejudicando o meu próximo, vou estar tirando de alguém que batalhou para conquistar, e isso é errado. Isso é a transformação. Então, essa questão da visão da morte e da vida futura que o Espiritismo traz, eu acho que é isso. Eu acho que é um papo de adulto. Fala, ó, para com esse negócio aí de que morreu, você vai para o inferno, você foi bom, você... Se você foi mal, você vai para o inferno, se você foi bom, você vai para o céu. Esse papo não cola, filho. Você tem que se transformar verdadeiramente. Não é por medo e nem por interesse. Você tem que se transformar e ser uma pessoa melhor. Quando você for, aí sim você vai estar transformado e não vai precisar de nada disso, nem de religião. Tá certo? Mas é isso aí. Então vamos elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz que aqui nos acompanham, aos nossos mentores amigos. Vamos pedindo discernimento para que a gente possa compreender as lições de hoje, o que foi conversado aqui, na medida do possível, que a gente possa colocá-las em prática no nosso dia a dia. Vamos pedindo muita força para suportarmos e superarmos as nossas provas e dificuldades com resignação, sem nos desesperarmos, sem nos revoltarmos, que consigamos tirar de todas elas uma lição que nos faça progredir, que nos faça crescer. Vamos pedindo pelos nossos irmãos que estão passando por uma situação difícil, nossos irmãos que estão em sofrimentos, aqueles que estão nos asilos, nos presídios, nos hospitais, aqueles que estão nas ruas, entregue às drogas, às bebidas, aqueles que estão na criminalidade, aos nossos irmãos que estão em guerra. Enfim, Senhor, onde houver o sofrimento, que os espíritos de luz possam levar o alívio às dores desses nossos irmãos, que aconteça o que for melhor para eles e que eles saiam dessa situação melhores e mais fortalecidos. Pedimos licença para orarmos por nós mesmos, que não nos falte o pão, não nos falte o trabalho, que dê tudo certo na nossa vida profissional, muita luz aos nossos irmãos que estão desempregados, que nos apareçam boas oportunidades, que saibamos aproveitá-las, consigamos alcançar os nossos objetivos. Pedimos, Senhor, que tenhamos muita luz, muita saúde, que tenhamos uma vida tranquila e saudável, que possamos viver com dignidade, com independência. Estamos pedindo, Senhor, que seja afastado de nós todo e qualquer tipo de energia, influência e sentimento negativo, de ódio, de rancor, de mágoa, de depressão. Que possamos viver em paz e harmonia com nossos familiares e amigos e que juntos consigamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. E que se houver entre nós espíritos que queiram nos obsediar, nos prejudicar ou nos induzir ao mal, que eles sejam tocados em seus corações, se deixem levar pelos espíritos de luz e possam encontrar a paz. Vamos agradecendo por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui, estudando a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e por todas as oportunidades que tivemos em outras vidas e que estamos tendo nessa vida, de evoluirmos e de cumprirmos a nossa missão. E assim vamos pedindo licença para encerrarmos essa reunião de hoje, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas e as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui conosco e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos, até a próxima. Muito obrigado, Alessandro, Alessio, os companheiros, fiquem todos com Deus. Boa noite, Tchau, até a tchau. próxima. Obrigado a todos, valeu. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.